Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o Evangelho de hoje ensina. Chegamos ao dia tão especial, o dia do Natal do Senhor. Hoje, dia 24, nós temos duas possibilidades do Evangelho. O Evangelho da manhã e o Evangelho da noite, da missa de Natal. E eu irei proclamar e refletir com vocês o Evangelho da noite, da missa de Natal. Inclusive, eu quero dizer para você que a missa do Natal é uma missa de preceito, ou seja, não pode faltar. Ah, Frei, mas vai ter uma confraternização, vai ter um jantar, vai ter uma ceia depois da missa. Primeiro, a obrigação, o compromisso, depois a diversão, né? Então, não falte à Santa Missa, vá à Santa Missa, participe, celebre. Jesus, foi Ele que nasceu, Ele merece o maior presente. E o maior presente que Ele quer de cada um de nós é a nossa vida, é o nosso coração. Eu irei rezar por você, peço que você também reze por mim. E vamos agora ao Evangelho, abra a sua Bíblia. No Evangelho de hoje, você vai encontrar em Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completou-se os dias do parto, e Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todos, todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos o Natal do Senhor, o nascimento do Verbo. O Natal, São Francisco chamava de a festa das festas. A gente sabe muito bem que a tradição do presépio nasce exatamente com Francisco. Francisco tinha voltado da Terra Santa e ali na cidade de Grécio, na Itália, uma região montanhosa, ele, dentro da Santa Missa, ele recria, a cena do presépio. Para quê? Para que as pessoas pudessem contemplar a pobreza, a simplicidade. Um Deus que é tão potente, um Deus que é tão grande, um Deus que é tão poderoso, mas agora se faz frágil, pequeno, nas feições de uma pobre criança, de uma frágil criança. Deus agora tem um rosto. Deus agora se deixa tocar. Diz a tradição que Francisco de Assis, quando ele estava ali, dentro da celebração, e ele já era diácono, então ele podia pregar, ele se aproximou da manjedoura
E as pessoas, muita gente viu Francisco pegar o menino nos braços. E ele dizia, o doce menino de Belém. E lambia os lábios, né? O doce menino de Belém. Porque olhar para a fragilidade daquele menino, aquele Deus que se faz Emanuel, Deus conosco, é a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós não estamos perdidos. Nós temos uma meta, nós temos um rumo, nós temos quem nos sustenta. Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ele veio, ele se encarnou, ele assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado. Mas ele veio, e Natal é isso, é prova do amor de Deus. Eu, durante o Advento, li esse livro do Francisco Faus, Padre Francisco Faus, padre falecido esse ano, da Opus Dei. O nome do livro é As Verdadeiras Alegrias. E é muito interessante que em um dos capítulos, porque ele vai falando das alegrias, das verdadeiras alegrias do Evangelho, ele fala exatamente desse texto bíblico que eu proclamei para vocês. E ele diz aos pastores. E os pastores naquela época não eram muito bem vistos. Eles eram acusados de entrar no terreno dos outros, colocar as ovelhas para comer onde não devia. Então era um povo que era um pouco marginalizado, ou muito marginalizado. Não eram bem-vindos, não eram bem-quistos. E olha só para quem é que Deus se revela. Se revela aos magos do Oriente, que não eram judeus, não eram religiosos no sentido dentro da fé judaica, que vieram conduzidos pela luz da estrela, e aos pastores, aqueles que eram marginalizados, excluídos, os pobres, os humildes, os esquecidos. E qual é o grande sinal? O grande sinal é uma viagem para um lugar de muito poder, com muita comida, com muita bebida, com muito luxo, com muita festa, com muita ostentação. O grande sinal é isso. É o carro do ano, é a casa melhor, no melhor lugar, é o relógio do ano, é o iPhone do ano, é a melhor roupa da marca tal. Não. E se você virar de sinal, encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas. Gente, o que isso tem de atrativo? Dentro de um curral de animal, certamente não era um lugar nada confortável, né? Encontrar um menino pobre, como nós encontramos nos sinais, que muitas vezes a gente até ignora, aquele presépio ali, do dia a dia, nas calçadas, debaixo das pontes. E Jesus, ele nasce nessas condições. Então, para que eu possa entender o mistério da encarnação, eu preciso entrar na lógica de Cristo. Existe uma historinha que eu escutei pela primeira vez quando eu fui na pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, uma das últimas que ele fez na Casa Pontifícia para o Papa Francisco e os cardeais e os bispos, as pessoas da Cúria. Ele terminou uma das pregações contando que Nossa Senhora, enquanto ela estava recebendo os presentes dos magos, para poder receber os presentes, ela olhou para um pobre pastorzinho humilde, pobre, que não tinha nada nas mãos, e ela foi e entregou o menino Jesus. E a reflexão do Raniero Cantalamessa era exatamente esta. Para que a gente possa receber o menino nos braços, a gente precisa ser despojado. A gente não precisa ter nada nas mãos. Não podemos ter nada nas mãos. E nada aqui é o que? A nossa arrogância, o nosso preconceito, são os nossos pecados, são os nossos planos, os nossos projetos. A gente precisa se desfazer de tudo isso. Se desnudar de tudo isso. Ficar com as mãos e o coração completamente disponível
para que a Virgem Maria nos entregue o seu Filho Jesus, o Filho de Deus. Será que meu coração está desnudo? Será que as minhas mãos estão desnudadas para que eu possa receber o menino nesse Natal? Ou eu estou tão apegado, tão cheio de tanta coisa que não tem como eu recebê-lo? Eu desejo a vocês um abençoado, um santo, iluminado Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Feliz Natal!